Olá, companheiros. Nós vamos falar de um assunto recorrente para nós. Nós vamos falar sobre a prece. Mas antes vamos nos lembrar que, em essência, somos feitos de matéria divina, nascidos pela vontade e pelo amor de Deus, que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Bom, nós percebemos, via de regra, que as coisas criadas pedem conservação e reposição da substância que as mantém em atividade. E como poderemos entender isso com relação ao espírito? Bem, o Altíssimo nos orienta a renovar essas energias em nossa fonte de origem, que é Deus. Existem muitos caminhos, muitas maneiras de buscar esse alimento para retemperar o espírito. Isso estamos falando de encarnados e desencarnados. E todos esses caminhos e essas maneiras podem ser chamados de prece, que podemos traduzir como nossa ligação com o Criador. Mas nós podemos orar a Deus também quando trabalhamos para o bem. Quem faz o bem está inspirado por pensamentos e sentimentos nobres. E são esses sentimentos e pensamentos que se vinculam, se afinizam com espíritos benfeitores a serviço de Deus, criando um círculo virtuoso de troca de energias de alto poder. Oramos a Deus quando dedicamos, pelo menos, alguns momentos do nosso dia a conversar com Ele também. Essa é a forma como entendemos de prece. Como Deus está em tudo e em todos, é importante que também estejamos com Ele, abrindo as portas da alma para senti-lo como força divina que nos mantém. E mesmo que ainda não entendamos muito bem como acontece essa ligação, nós saberemos como fazer quando abrirmos o coração e de coração conversarmos com o Pai Criador. E essa conversa deve ser de filho para o Pai, em silêncio, sem nos colocarmos em evidência, sentindo a presença dele em nós. Acontece que precisamos tomar a iniciativa, pois ele está lá no nosso coração, nos aguardando. E à medida que conversamos com Deus, vamos nos sentindo nutridos de força, energia, coragem, sustentação, confiança, enfim, alimentos para a nossa alma. Pela prece, nós atraímos o concurso dos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus, que vêm nos sustentar em nossas boas resoluções, inspirando-nos bons pensamentos, adquirindo força mental para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. É o recurso que nos fortalece para administrarmos a própria vida, para fazer o que nos compete, sem transferir a responsabilidade de nossas ações para outrem. A prece é um recurso tão poderoso que o próprio Mestre Jesus nos orientou como nos comunicar com Deus através dela. Naquele dia memorável do Sermão da Montanha, onde ali estava com seus discípulos, envolvidos por muita gente, Jesus ensinou a prece de Pai Nosso. Singela e comovente, uma oração profunda e perfeita. Um ato de fé, de amor e confiança em Deus. Pai nosso que estás nos céus. Que manifesta 3 desejos da alma. A glorificação do Senhor, que é santificado seja o teu nome. Um outro desejo, a expansão do reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E a submissão do homem à sua vontade soberana e justa, quando diz, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus.
também expressa 3 pedidos diferentes. Para a nossa miséria material, quando dizemos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Para as nossas falhas espirituais, erros e fraquezas, quando dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E também pede proteção contra as tentações do mundo e as influências maléficas, quando dizemos: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E quando Jesus disse: quando orares, fale assim: Pai Nosso, ou fale Pai. Quando Jesus nos pede que nos dirijamos a Deus como Pai Nosso, o que Ele está dizendo? Que Ele é Pai de todos da humanidade. Portanto, somos irmãos em Deus, iguais em essência, diferentes em experiência. E nós nos apegamos nas diferenças que são trazidas pelas experiências, criando o quê? Preconceitos. Preconceitos são porque nós não conseguimos compreender as pessoas diferentes de nós. E foi Jesus que nos trouxe a lição de derrubarmos os preconceitos, quando na primeira frase da prece nós dizemos Pai Nosso. Quando nos dirigimos a Deus falando Pai Nosso, nós estamos assumindo um compromisso com Deus, a eliminarmos definitivamente do nosso coração os preconceitos. Porque, na verdade, eles não nos levam a nada. Eles só nos levam a enganos, a relacionamentos mal resolvidos, mal compreendidos, porque nos apegamos naquilo que vemos e não naquilo que somos em essência, em que todos nós somos em essência. Criados de matéria divina, portanto, com potencial de perfeição. Com isso, Deus, Jesus, nos remete a compreendermos a fraternidade, a irmandade universal. A primeira frase, chamando de Deus de Pai, Jesus nos convida a compreendermos que, sem exercitarmos a fraternidade, a eliminação de nossos corações do preconceito, teremos dificuldade para caminharmos para frente. Uma outra coisa que também muitas vezes falamos e não compreendemos, quando na prece falamos, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E muitas vezes nós vamos nos deparar questionando Deus, nos revoltando, lamentando, dizendo, por que Deus não me atende? Deus nos atende. Nas nossas necessidades e não nos nossos desejos e caprichos que nos trariam algum malefício. Portanto, Deus sabe do que precisamos, mas precisamos aprender a pedir. E o que aprendemos a pedir? Força, coragem, sustentação para prosseguirmos em nossa vida. Então, quando nós falamos essa frase na prece de Pai Nosso, seja feita a sua vontade, na terra como nos céus, estamos afirmando a Deus que nós temos conhecimento de que a vontade dele é soberana. Então, a vontade dele está acima da nossa. E quando falamos então do perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na verdade, a frase deve ser entendida assim: Senhor, à medida que eu tomo a iniciativa de perdoar aqueles que me ofendem, que me devem, considere e me perdoe. Quando nós perdoamos alguém, nós esquecemos aquele sentimento que trouxe a ofensa. O que nós estamos fazendo com o ofensor? Estamos oferecendo
novas oportunidades a Ele. E é isso que Deus faz para conosco quando nós dizemos: Senhor, perdoa as nossas ofensas. Nós estamos pedindo: Senhor, me dê novas oportunidades para que eu possa rever as minhas ações e corrigi-las. E, na verdade, o assunto perdão é algo muito mais profundo do que nós podemos compreender. Como nós já tivemos oportunidade de falar, a ofensa é uma ilusão, pois só nos ofendemos se quisermos. E nós nos ofendemos porque existe uma série de coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, que é a autoestima, os complexos, que nos fazem ver ofensa, muitas vezes, em uma observação, em uma advertência apenas. Este é assunto muito longo, que nós gostaríamos de deixar por aqui, para que nós apenas comecemos a refletir sobre ele. Bem, na verdade, nós somos envolvidos pelos compromissos materiais do dia a dia. E muitas vezes justificamos para nós mesmos a falta de tempo para nos dedicarmos à prece diária. Isso é apenas desculpas que damos a nós mesmos. Nós precisamos sair desta rotina e incluir, pelo menos como uma de nossas ações diárias, bem entendido, a prece, pois ela é o nutriente de nossa alma. Preocupamos-nos em alimentar o corpo e esquecemos de alimentar o espírito. Então, vamos assim assumir, a partir de agora, o compromisso desse contato diário com o nosso Criador, para buscarmos o alimento poderoso que robustece o espírito e nos fortalece para enfrentarmos e combatermos o que ainda nos abate a alma. Que Jesus nos abençoe.